do Halloween acabou e com isso a gente pode fazer o nosso resumão das leiturinhas do mês. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui onde a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, tudo que é pulp, insólito, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for velho de casa, já sabe, vai deixando seu like que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você está curtindo meu conteúdo. Me siga em todas as redes sociais aqui, Charlie Erro, e vamos direto pro vídeo que é o que interessa. O mês de outubro foi um mês difícil, de muita correria. A minha casa tá em obra, estamos no final, assim, no mês final. Então era muita coisa pra resolver. Em outra cidade eu tinha que ficar indo pra lá. Não tive tanto tempo assim de ler, não li tanto quanto eu queria, mas ainda assim eu consegui ler 7 coisinhas. Foram seis livros no tamanho de um romance e uma novela, é uma novela. E é gostoso eu conseguir, assim, mesmo que com a correria do dia a dia, conseguir tirar um tempinho pra ler. Acho que mostra que realmente se tornou uma rotina minha, né? Um hábito. É um gosto adquirido mesmo e agora não tem jeito. Não é só pra tem que ler tantas páginas, não é só pra ler tantos livros. É porque, né, faz parte da minha vida mesmo. Então vamos lá para as leiturinhas, que eu vou ter que ser meio rápido porque a câmera tá meio que na metade da bateria, então esse vídeo deve ficar rapidíssimo, mas vamos lá. Eu comecei o mês, né, por ser o mês de Halloween, eu quis começar já com um pé na porta e foi Poltergeist, nessa edição belíssima da Dark Side. Esse livro é do James Caan, acho que é esse mesmo que pronuncia o nome dele, e a tradução é do Eduardo Alves. Esse livro aqui ele adapta, né, o filme veio primeiro, isso aqui é uma novelização da história. E segue bem a mesma linha ali, né? Aquela família sendo assombrada, a menininha, a filha mais nova some, desaparece dentro da TV, e aí eles têm que aprender a lidar com isso, precisam, né? Como recuperar a garotinha. Cara, a Siri falou sozinha, sem eu ter apertado ela, nem nada. Eu achei que eu fosse morrer. Achei que eu fosse morrer aqui agora. Tô falando até baixo, tanto... Mas, né, assim, ó, tá uma gritaria de cachorro na rua, eu quase morri do coração. Mas vamos fazendo, né? Mas eu acho que assim, o filme acaba sendo mais tenso do que o livro. Eu até gravei um vídeo, vai estar aqui no card pra vocês, em que eu explico melhor o meu ponto. Mas o livro ele é muito bom em expandir o universo, então você entende mais sobre a mitologia daquelas criaturas, quem são aquelas assombrações, o poltergeist em si. E você vê muito mais de alguns personagens, principalmente da Vidente, que é uma personagem super interessante aqui no livro. As melhores cenas são com ela. Mas no filme isso não é tão elaborado, né? A Vidente tem uma participação menor de tempo de tela. Mas é assim, o filme consegue ser mais assustador, sabe? O Toby Hooper consegue botar mais tensão ali. Eu entro na discussão, tá, gente? Se o filme é dirigido pelo Toby Hooper ou se foi dirigido pelo Spielberg. Eu sou o time Toby Hooper, mas eu entro nisso aí no vídeo. Mas é legal, é divertido. Assim, é uma novelização que toma muita liberdade nas coisas. Se fosse o contrário, se fosse um filme adaptando um livro e tivesse todas essas liberdades, ia ter aqueles fãs chatíssimos falando: ai, mas não foi fiel, ai, mas não sei o quê. Ia até ser uma choradeira. Porque fã é uma coisa insuportável, né? E as pessoas não entendem que são mídias diferentes. Isso é muito importante. São mídias completamente diferentes, então a história acaba sendo diferente. Não tem como você fazer uma coisa ficar exatamente igual a outra. Até tem alguns casos que fica extremamente parecido, mas você ter o visual um tempo menor é muito diferente. Agora o meu gato começou a miar. Fazer um escândalo. Tamo bem. Tá ótimo gravar hoje. Mas é um livro divertido, eu acho que eu dei 4 estrelas ao todo. A escrita dele não é assim grandíssimas coisas, mas tem uma poesia ali na escrita dele que eu achei bem legal. Então deixa minha recomendação aqui. Essa edição da Dark Side é belíssima, tá? Com essa capa aqui, que é uma das capas mais bonitas da Dark Side, cara. Tá certo que é a capa do filme, mas isso aqui é muito lindo. E aí tem, né, as coisinhas aqui. Ui, deixa eu abrir aqui. Tem umas cenas do filme no meio. Tem essa merda desse palhaço. Mas tem algumas mudanças de capítulo que tem cena, aqui, a cena icônica do filme. Tem aqui, então é bem, bem bonita essa edição. E aí tem um pós-fácil do César Bravo, se eu não estou muito doida, do César Bravo mesmo, contando, né, como é que foi a relação dele com o filme e a relação
das crianças com o... Não pós-fácil, na verdade, acho que é um pré-fácil. Ele fala, não me lembro agora qual momento do livro tá. Mas ele conta a relação das crianças com o livro e tudo mais, e é bem legal. Então, quem tiver que condições, fique com essa maravilhosa edição da Dark Side. Então, o fitilho aqui, ó. Belíssima. Depois disso, a minha leitura foi no Kindle, então, imagem na tela. Foi The Ritual, do Adam Nevill. Que assim, você também pode ver meu vídeo, que vai estar disponível aqui no card. Eu também falei do filme. Sim, esse livro foi uma grande montanha-russa, porque ele começa muito legal, apesar de ter alguns problemas em como o autor descreve as coisas. É um livro muito atmosférico, muito tenso, dá uns belos cagaços ali, só que ele meio que... O livro ele tem duas partes, a parte 1, que é os amigos na... Eu nem falei sobre o que é o livro, né? Então, são quatro amigos, quatro amigos, eles querem, né, se reconectar depois de, sei lá, 10 anos que acabou a faculdade. Aí, sei lá, uma boa ideia é fazer um acampamento, uma escalada, sei lá como é que a gente pode chamar isso, no meio lá no fim da Noruega com a Holanda, talvez? É isso mesmo, a divisa? Lá na Escandinava, a história toda no horror escandinavo. E eles acham uma boa ideia, né, ir assim sozinho, aí eles improvisam uns caminhos lá que não é pra fazer, e lógico que daí vai dar tudo ruim e tem essa força maligna atrás deles. E como eu disse, o livro é dividido em duas partes, então a primeira parte é contando os amigos, né, até eles serem capturados ou morrerem, ou seja lá o que acontece com eles. E depois na segunda parte, que eu não vou comentar aqui porque vai ser spoiler, mas a coisa muda bastante de situação. Entram novos elementos na história, novos personagens, e eu odiei. Eu odiei, assim, com paixão, com calor, calorosamente odiei. Me deixou com raiva. Eu dei, acho que 3 estrelas pro livro, mas porque a primeira parte é muito bacana, porque a segunda eu realmente odiei. Eu acho que o autor, ele tenta fazer uma crítica social foda, mas acaba meio que repetindo os preconceitos que ele quer criticar. Não ficou bacana a forma do que ele quis fazer. A ideia é ótima, né? Mas ideia, né, de boas ideias, boas intenções, o inferno tá cheio. Mas a forma é ruim, tem muita coisa machista também no filme. No livro. No filme também tem... Eu acho o filme até mais interessante de assistir. Se eu pudesse falar pra vocês, ou ler o livro ou ver o filme, se eu tivesse que escolher uma arma na cabeça, seria ver o filme. Tá legal, ele consegue ter uma coisa folk ali, muito legal, traz uma atmosfera. Apesar de eu ter algumas coisas do que marca o folk na tela que eu senti falta nesse filme. Mas é um filme bem interessante, bacaninha de assistir. Mas o livro, realmente, eu falo pra todo mundo, né? Você leia o que você quiser. Você leia até pra você tirar suas próprias conclusões. Infelizmente, o livro não foi lançado aqui no Brasil. Agora eu não sei se infelizmente, né? Mas o livro não foi lançado aqui no Brasil, então você pode pegar aí pra ler em inglês. Às vezes entra em promoção no Kindle. Mas assim, você lê, eu quero que você lê todas as coisas que eu falo nesse canal. Mesmo que eu odeie, eu preciso que você tire suas próprias conclusões. Mas eu não leria de novo. Então fica aí o comentário. Depois disso, eu fui pra uma das minhas leituras favoritas da vida, que foi Elementais, do Michael McDowell. Essa edição belíssima aqui da Dark Side também. E também é uma tradução, se eu não estou muito doida, do Eduardo Alves. Eduardo Alves, a gente precisa ser amigos. Você traduz as melhores coisas da Dark Side. E eu sou um tradutor também. Eu gostaria muito de trabalhar ao seu lado, inclusive. Mas você traduz obras maravilhosas e algumas obras que eu fico até pensando assim. Queria ver o que se passa na cabeça dessa pessoa enquanto traduz. Mas essa edição belíssima aqui, Elementais, é um livro muito clássico dos anos 80. O Michael McDowell, ele foi ali no boom dos livros paperbacks americanos, né? Aqueles livrinhos mais baratos que vêm de supermercado e tudo mais. A brochura mais barata deles, né? Que a nossa tem um pouco mais de qualidade que a brochura deles. Ele foi um rei das brochuras de terror ali dos anos 80, junto com o Stephen King. O Stephen King, inclusive, acha que o Michael McDowell foi o rei desse mundinho, ele era o maioral. E é um cara que ficou meio esquecido aqui no Brasil, né? Até lá fora. O Elementais mesmo ficou um tempo sem estar publicado nem nada, sabe? Só a galera comprando em sebo, revenda. Ele voltou a ser publicado recentemente, mais recentemente. Aí a Dark Side também lançou
a versãozinha deles. É um cara que merece muito ser redescoberto, sabe? Ele lançou, sei lá, umas 30 obras em 10 anos, é umas coisas absurdas assim que aconteceu. É muito livro que ele lançou em pouco tempo, ou em 20 anos ele lançou 30, ou lançou 5. No meu vídeo, que você também pode ver aqui, eu comento que ele lançou assim muitas coisas em um pouco período de tempo, ele era doido, igual o Stephen King mesmo, eles eram amigos. E ele é um autor maravilhoso. Precisa muito ser redescoberto. Quero que mais coisas dele saiam aqui no Brasil. O Darkseid lançou uma obra dele que ficou... Ele não terminou, ele morreu antes de terminar de escrever. E a mulher do Stephen King, a Tabitha King, ela que escreveu, concluiu o livro. Aí a Darkseid trouxe pra gente. Eu não li ainda, quero muito ler. Mas quero mais. Darkseid, traga mais do Divo. Outras editoras, sei lá, não sei se a Darkseid tem os direitos totais. Traz mais Mike McDowell pra gente, a gente merece. E então, Elementais é essa história dessa família, duas famílias, mas uma principalmente, que eles têm uma casa nessa região de dunas, né? Na costa ali do Alabama. Então tem muitas dunas e fica na beira do mar, do Golfo do México, eu acho. Não sei. Fica ali na bordinha e tem essas 3 mansões. Uma delas está sendo dominada, assim, derrubada pela areia das dunas. E é um lugar que as famílias vão lá porque é tipo o melhor lugar na Terra, o paraíso, o lugar mais bonito do mundo inteiro. É lá. Só que tem essa atmosfera mal assombrada. E aí, depois que a matriarca da família morre, eles vão pra lá pra, né, distrair a cabeça e começa a nossa história de terror. É bacana porque é uma história gótica, só que solar. Você passa nesse lugar super ensolarado, cheio de areia. Você não imagina, você não liga a areia ao gótico, né? Então aqui você tem esse terror super solar, que não são as sombras, não são o mofo, não é, sabe, a névoa, é a areia, é o sol, é esse tipo de terror que a gente vê e é uma coisa muito diferente. Então, eu gostei bastante de ler isso aqui. Uma das minhas leituras favoritas da vida, com certeza entrou pro meu top, sei lá, não sei se tá no meu top 10 de leituras, mas muda todo dia, né? Mas no top 10 desse ano, com certeza tá. É um livro fantástico, o Mike McDowell realmente, assim, não teve nada aqui que me fez ficar apavorado, de tipo assim, de ter que largar a página nem nada, mas me impressionou, sabe? De você ficar pensando depois, vou olhar no espelho, vou ver alguma coisa, esse tipo de coisa. No meu vídeo eu explico isso até melhor, mas é um livro realmente, assim, muito bacana mesmo. Tem que ler essa edição da Darkseid também. Cara, não adianta. Eu sei que muitas pessoas já tiveram problemas com a Darkseid. Teve uma época, mais no começo da editora, que a parte editorial, o trabalho editorial, pecava em alguns livros. Então muita gente tem até preconceito com a Darkseid, fala que é só capa. Mas assim, as coisas melhoraram muito. É uma das minhas editoras favoritas agora, não só por publicar coisas que eu gosto de ler, né, no terror no caso, e não só por essas edições bonitas assim, mas eu acho que o texto também tá bem bacana, sabe? O trabalho da pessoal de preparação, revisão, o tradutor em si, diagramação, tá tudo. É muito. Eu acho bacana mesmo, sabe? Eu não peguei a época dos problemas, eu tava naquela minha fase que eu não conseguia ler. Mas sei lá, dá uma chance aí, porque além de eu achar que é um bom trabalho, e é belíssimo mesmo, não tem como negar isso. São capas belíssimas, são trabalhos gráficos assim, um desbunde, é um desbunde. E, e ainda acho que eles trazem obras que você não veria se não fosse por eles, sabe? Tem outras editoras, a Suma, tem outras editoras que publicam terror assim também. A Record lança algumas coisas também. A Darkseid tem sim o seu valor, eu gosto bastante. E tem várias editoras pequenas também, tá, galera? Tem muitas editoras aí que estão fazendo os resgates incríveis, mas das editoras maiores, assim, é isso. E então fica aí a recomendação de Elementais. Nessa edição aqui da Darkseid, tá muito bonita mesmo. Isso aqui é muito bonito. Depois eu li uma coletânea de contos que foi Gótico Americano, da editora Pandorga, com tradução da Carla Benatti, os textos em inglês, e do Martin Russo, os textos em espanhol. Como eu disse, tem textos em espanhol e em inglês, porque faz todo um apanhado da América, a América, o grande continente América, e o gótico que foi produzido aqui. Tem obras, inclusive, nacionais aqui, tem o Machadão, tem o Augusto dos Anjos, tem o Horácio Quiroga, que né, aqui do Uruguai, que é um dos meus autores favoritos agora, eu estou apaixonada pelo velho. As duas histórias que tem aqui eu já tinha lido, porque eles fazem parte do Contos de Amor, de Morte e de Loucura. Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Não vou saber a ordem.
Mas, então eu já tinha lido do Quiroga. Gente, traduzam mais Quiroga. Eu preciso ler mais Quiroga e o meu espanhol é muito ruim. De americano tem o Edgar Allan Poe aqui. Tem mais um autor americano aqui também. Tem o Nathaniel Hawthorne. Não tem um autor canadense, né? O Canadá não produziu gótico, não? Mas, enfim, tem outros autores latinos aqui. Que é uma coletânea bem bacana, sabe? Eu gostei da curadoria, tem obras interessantes aqui. Mistura poemas, tem contos e poemas também. E são poemas bem gostosos de ler, achei bem interessante. Eu gosto da visão do gótico dentro do poema. E assim, não tem muito o que dizer, eu não gravei um vídeo separado pra eles, porque eu estava em tempos de viagem quando eu tava lendo ele, né? Então tava uma correria do caramba. Mas tem contos muito interessantes aqui, é uma edição de capa dura, né? Tem o fitilho aqui e tudo mais. Tem sempre uma arte do autor. Deixa eu pegar aqui. É sempre uma fotinho do caboclo e o país, um breve resuminho da vida dele. E aí nas obras também vocês têm sempre tem uma artezinha em cada capítulo, às vezes tem uma ilustração. É um trabalho bem legal e eu gostei. A letra é maravilhosa, uma letra grande de se ler. Uma letra boa de ler, tá? Achei. Trabalho de diagramação bacana. E bem interessante pra quem gosta, né, de terror, do gótico. Conhecer o que a gente teve aqui nas Américas também, não só de Europa vive o mundo. Eu sinto no fundo do meu coração que depois desse livro eu li mais alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar o que foi. Eu olhei no meu Scooby e não tem. Ah, é verdade, lembrei que agora. Eu tava lendo, deixa eu ver, deve estar aqui em cima. Eu estava lendo O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho. Só que eu não consigo entrar. O livro é engraçado, divertido. Só que eu não tô conseguindo entrar na mesma atmosfera do livro e eu tava quase pegando uma ressaca, eu tava sentindo a ressaca vindo. Não ia, eu não conseguia engatar na leitura, então eu tive que abandonar. Pretendo terminar de ler porque realmente é bacana. Eu quero, né? Eu gostei do personagem que conta a história, estufa o peito e vai, o coroné. Mas não rolou agora. Então deixei pra voltar em outro momento. Mas e se você quiser se arriscar, a minha edição aqui da Círculo do Livro, belíssima, tá? Que é, sei lá, a tag que tem a tag agora que faz as edições bonitas dos livros que vão ser publicados por alguma editora. E aí tem a Círculo do Livro fazia a mesma coisa, editava livros, acho que best-seller das editoras, ele lançava numa edição bonita. Aí depois disso, eu fui ler um recebido do querido Bernardo Neto, que é um autor independente brasileiro, e eu li o Sangue em Rosas Brancas, que é um livro dele que foi publicado no ano passado, eu acredito, e foi relançado esse ano. Então eu li no relançamento, eu ganhei. Eu fiz tipo uma parceria com ele, então eu recebi o livro para poder ler para vocês. Eu ainda não gravei o vídeo que eu preciso gravar pro TikTok e pro Instagram. Eu ainda tô digerindo umas coisinhas ali, tentando botar em palavras. Mas conta a história desse garoto que a irmã dele desaparece no shopping enquanto tava lá com ele. E aí, um ano depois, ele recebe uma carta com fotos da irmã dele sendo torturada e fala assim: vem nesse endereço aqui e vem sozinho. E ele vai, né? Porque que adianta ligar pra polícia? Ele vai e ao mesmo tempo a gente tá ouvindo a história de uma coisa que aconteceu nesse endereço que ele tem que ir. Da família e como veio essa coisa terrível que tem nessa casa. É bem bacana, tem uma vibe bem de filme de terror, assim, de orçamento menor, esses filmes que, não de qualidade, mas de, tipo, histórias que vão muito longe. Então vai ser um filme que, tipo, vai estar no Prime Video, porque nenhum estúdio teria, né, pra bancar o que vai acontecer no filme. E aí eles vão mais longe no gore, vão mais longe no absurdo do que tá acontecendo em tela. Então tem bastante disso na história. Tem algumas coisas que eu já adianto pra vocês que eu não gostei muito, principalmente porque eu achei muito rápido. Eu queria que fosse um romance. Eu sinto que tinha coisa que podia se alongar um pouco mais, mas tem também, mas eu entendo que o ritmo pra parecer um filme de terror, pelo menos que, né, eu pensei, mas é bem bacana, eu recomendo pra vocês, tá? A leitura tem no Kindle pra vocês comprarem, acho que por enquanto só tem disponível no e-book, mas é bem divertida a história. E fica a minha recomendação, então, o Bernardo é um querido. Eu li ele no LGBT Terror, né, na coletânea. E o conto dele foi um dos meus favoritos. E ele é um grande autor, ainda vai publicar muitas obras incríveis por aí. E agora é só o começo. Depois disso, eu continuei a minha maratona de Goosebumps e eu fui ler O Lobisomem do Pântano da Febre. Tá aqui porque foi a última coisa que eu li no Kindle. Mas vai ter imagenzinha aqui pra vocês.
E eu falei pra vocês, acho que eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei nas redes curtas, mas eu falei que eu queria muito ler um livro de lobisomem. Uma das histórias de lobisomem do Goosebumps. Acho que são 3 ou 4. Aí eu peguei essa pra ler e foi muito divertido, cara. Mas eu falei, foi uma leitura muito legal. Se eu tivesse que indicar, assim, para as pessoas que querem começar a ler Goosebumps, e eu sei que a pessoa gosta mais de ação, eu indicaria esse. Eu achei menos terror e mais irado, assim, as coisas que aconteceram muito legais. E as descrições do pântano são assustadoras. O R.L. Stine consegue, né, envolver a gente na atmosfera que ele cria ali, mas é mais irado do que tudo, sabe? É muito divertido. É sobre essa família que se muda pro interior, pra uma região de pântano, porque eu vou precisar pausar o vídeo porque a câmera vai desligar, vou ter que gravar o resto em outro momento. Voltei, pessoal, não vai ficar com o mesmo enquadramento. Os vizinhos estão fazendo barulho aqui agora, mas eu preciso gravar, senão depois não vai dar pra gravar mais e aí vai atrasar o dia de lançamento. Então vamos lá. Eu tava contando que a história acompanha essa família que se muda pra essa região pantanosa, acredito que na Flórida, pra fazer umas pesquisas por lá com uns animais pantanosos, porque eles são cientistas. O filho mais novo da família ficou ouvindo barulhos terríveis durante a madrugada, principalmente barulho de uivo e essas coisas. A família toda escuta os uivos. E ele vai investigar. E quem procura acha, então ele vai achar coisas terríveis ali no pântano. Eu acho que esse aqui é bem bom de dar personagens pista falsa, sabe? Porque você fica acreditando que tem um lobisomem, né? O título do livro. Mas ele brinca ali com várias pessoas que podem ser o lobisomem e tudo mais, e isso é bem legal. Então eu também está na minha lista de adorei do Goosebumps. Até agora não teve nenhum que eu não gostei, né? Tem uns que eu gostei menos, mas nenhum que eu não gostei. Ainda devemos ter o quê? Uns 20 para ler, talvez? Então temos um longo caminho ainda. E a última leitura do mês, mas não menos importante, foi Tubarão, do Peter Bentley. Essa aqui é a edição do Círculo do Livro, mas a parte editorial, a parte do texto, é a da edição da Record. Mas essa edição bonitona aqui é a que saiu pelo Círculo do Livro. E a tradução é de A.B. Pinheiro de Lemos, que eu não sei se é um homem ou uma mulher, já que tá abreviado o nome, mas a tradução é bem bacana. Eu curti, pelo menos. Eu sei que nos anos 80 as traduções eram meio a moda caralha, então havia muita liberdade num texto que não fosse um clássico consagrado, que fosse ser comparado ao texto original, que já tivesse uma tradução consagrada antes. Os tradutores davam umas liberdades algumas vezes no texto, mas eu achei divertida a leitura, então pra mim tá ótimo. Se ele mudou alguma coisa, ela tá ótimo, fez bem. Não tem vídeo aqui no canal ainda quando sair esse resumão das leituras do mês, mas vai sair na próxima semana, porque eu ainda tô digerindo algumas coisas. As partes do tubarão aqui são muito legais, mas teve várias outras coisas terríveis que acontecem nesse livro que coçando a perna. Não desceu a ponto de, tipo assim, quase parar a leitura, porque é absurdo, é ridículo. Mas as partes do tubarão em si são muito interessantes mesmo. Pelo que eu falo aqui no finalzinho, ele escrevia sobre tubarões para algumas revistas, mas assim, revistas de curiosidades, essas coisas, porque ele era fascinado. E aí ele dá a ideia do romance, desse romance aqui, e a editora investe um dinheiro meio pesado, assim, porque ele já tinha algumas publicações, não de romance, acho que esse aqui é o primeiro romance dele, mas ele investe ali na coisa, a editora investe e aí vira esse sucesso gigantesco. Esse homem ganhou bilhões de reais com Tubarão, tô vendo bilhões, mas muito dinheiro. Aí depois vem o filme do Steven Spielberg, que eu vou rever amanhã pra poder gravar o vídeo pra semana que vem. E eu gosto do filme, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu gosto do filme. Um grande filme slasher em que o assassino é um tubarão. O pai dos filmes do cinema blockbuster, né? Vamos ver o que eu vou achar do filme, revendo agora com olhos mais experientes, depois de ter lido o livro. E essa edição aqui é muito bonita, cara. É muito bonita mesmo essa edição, toda classuda e tá conservada. Eu acredito que essa edição aqui é de 70 e pouco. É mais ou menos do ano do livro mesmo. Ou do comecinho dos anos 80, porque aqui não fala, não especifica. Mas tem os direitos autorais aqui falando 1976. Deve ser a data mesmo. Então é bem antiguinho e tá assim ótimo. Não tá tão amarelinho as páginas. Eu adoro livro de sebo, né? Mas tipo, tá um pouquinho. Como é que chama? Não é queimada. Esqueci a palavra que eu quero. Mas tá muito claro de ler. Tá com um pouco. Eu tenho rinite muito forte, então ataca também bastante.
Mas essa edição aqui tá bem bacana. Eu vou comentar mais sobre essa edição aqui no meu vídeo, então vocês aguardem. Então essas foram as leituras do mês de outubro, do mês do Halloween. Eu queria ter lido mais, mas não deu, a gente faz o que pode. Eu consegui assistir os filmes, voltei a postar bastante aqui no canal sobre cinema também. Pelo menos 2 vídeos por semana aí, toda semana agora. É puxado, mas eu acho que vale a pena, eu gosto, realmente eu gosto muito de gravar vídeo. Eu não gosto de editar, eu vou ser sincera com vocês, eu odeio editar. Meu único objetivo aqui é ganhar dinheiro suficiente com o canal para que eu não precise mais editar ele, para dar para alguém editar. Mas foram boas leituras, não teve nada que eu odiei assim, porque apesar do The Ritual eu não ter gostado da segunda parte, a primeira parte é bem interessante. Então teve a leitura abandonada. Atenção, é a primeira leitura que eu abandono esse ano. Desde que eu voltei a ser leitora, a primeira leitura que eu abandonei, fiquei com medo disso me assustar, mas não, tá tudo bem. Então deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses, se você já assistiu meus vídeos aí você vai lá comentar neles especificamente. Mas o vídeo de tubarão vem aí. Diga outras leituras que vocês gostariam que eu fizesse pro mês de novembro agora também, seria legal saber. Eu quero ler mais literatura policial em novembro, porque tem a comemoração né? Tem o evento Noirvember, no Letterboxd. E alguns booktubers também trazem pro lado dos livros, então é ler literatura noir, mas literatura de detetives, história detetivescas em geral. E eu quero fazer um pouquinho. E deixa o likeão aí, porque eu tive uns problemas técnicos até nesse vídeo. Mas tá beleza, tá bonito, tá bonito, tá beleza. Até a próxima leitura. Beijos.